Olá, bom dia para você. É domingo para muita gente, dia de ir para o estádio, assistir às partidas de futebol. E é nesse clima que a gente vai falar sobre os negócios que movimentam esse mercado aqui em Pernambuco. Nós estamos com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, que está no cargo desde 2011. Bom dia, bem-vindo, presidente. Bom dia, Meira. É um prazer enorme estar participando do seu programa. E especialmente dentro desse segmento de negócios que eu tanto gosto, que é da minha atividade profissional como advogado de mercado. Bom, em 11 anos como presidente da FPF, qual o grande desafio que o senhor já teve que enfrentar? Eu diria que foi o básico, o fundamental, de levar uma entidade que era uma entidade analógica, uma entidade cartular, para uma entidade na era digital. Então nós tivemos que construir uma nova entidade do ponto de vista metodológico de trabalho, inserindo tecnologia, inserindo captação de recursos, tornando a entidade uma entidade de fomento, implantando o sistema de qualificação de funcionários. Então, eu diria que hoje 90% das pessoas que trabalham na federação advêm dessa nova gestão, não são mais as que existiam anteriormente. O resultado do trabalho é mais proveitoso, apesar do quantitativo. Hoje eu opero com menos de 40%, 37% do número de funcionários que existiam anteriormente, com uma produtividade maior, com uma qualificação do trabalho melhor e com uma realidade econômico-financeira bem mais expressiva, bem mais substancial, que coloca Pernambuco entre as 4 federações mais bem-sucedidas do Brasil. Presidente, é uma responsabilidade gigante, né, com elogios, mas também com críticas. E é verdade que o senhor não recebe salário por isso? Não que não existe o salário. Na verdade, o ouvinte pouco sabe disso, mas a estrutura organizacional do futebol, para você, telespectador, e explicando a Meire, ela comporta que o presidente de federação receba, nos casos das federações Norte, Nordeste e Centro-Oeste, uma remuneração que gira em torno de 30 mil. No caso do Sul-Sudeste, essa remuneração pode ir a 60 mil. Acredito que 4 ou 5 presidentes no Brasil abriram mão, abdicaram dessa receita, e eu o fiz seguindo o exemplo do meu antecessor, de quem eu fui advogado, Carlos, que foi presidente, e Carlos me disse das várias vezes que conversou comigo que a razão dele ter aberto mão da remuneração é que ele tinha uma estabilidade financeira como ex-procurador, ex-deputado, aposentado, tal qual eu tenho também como aposentado e também dentro da minha atividade profissional de advogado de São Paulo. Então, ele entendia e me convenceu de que nós ficaríamos muito mais confortáveis ante as críticas da imprensa, porque o futebol, em que pese a imprensa radiofônica, viver do futebol é uma coisa interessante, valia um estudo seu dentro do seu programa, da sua área de negócio. Apesar da imprensa viver do futebol, a imprensa vive para criticar o futebol. Não, é porque vocês estão sempre na berlinda, né? E mexe muito com emoção, são muitos torcedores, são clubes, são muitos interesses, presidente. Pode ser, então ele tinha essa ideia, transmitiu, me convenceu, eu assumi essa ideia e durante esses 10 anos realmente eu abri mão de receber, não recebo e fico muito mais confortável para rebater as críticas por não ser remunerado. Bom, então vamos lá falar do campeonato estadual, né? A gente está aí no início do campeonato pernambucano, né? Das 13 equipes, 4 cairão. Eu acho que essa é a conta. Sem dúvida, a competição mais importante aqui do estado, né, para os clubes. Como é que está essa questão financeira? Como é que está o faturamento? Os patrocínios? Como é que os clubes estão se sustentando? Muito bem. Pernambuco é um oásis nesse segmento. Se nós pegarmos todos os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, Pernambuco é o único que detém e renovou esse ano com o plus, com um acréscimo de mais 1 milhão, contrato remunerado para transmissão de imagem. Então, o campeonato estadual é o único do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que é remunerado pela rede de TV aberta e pelo grupo de TV fechado. Então, nós captamos 5 milhões de reais. Esses 5 milhões de reais se destinam, junto ainda com mais alguns acréscimos que nós conseguimos das placas que nós tínhamos, nós remuneramos. Custeamos toda a competição. Então, o torcedor e a torcedora talvez não saiba disso,
mas poderia brincar e dizer que o campeonato é um campeonato chapa branca. Ele é 0,800. Por quê? Nós pagamos bolas, que vai aí para mais de 200 ou 300 mil reais de toda a competição, porque é uma bola especial, top 5, que custa mais de 500 reais no mercado. Então, bola, arbitragem, transferências e registro de jogadores, todo o quadro móvel, todos os funcionários que trabalham no campo, todos eles são pagos pela federação. E mais ainda ajuda quando os clubes precisam, uma boa parte em algumas questões tópicas de hotel, de locomoção. Por exemplo, ontem eu paguei R$ 1.500 a um clube que houve uma diária a mais no hotel. Então, todo esse custeio é pago pela federação. Fora isso, o clube ainda recebe pouco mais de R$ 100 mil como uma ajuda, como incentivo para a participação dele. Evidentemente que Esporte Náutico Santa Cruz, esse valor vai para cerca de R$ 1 milhão. E a cota ou percentual que seria da federação, que também é em torno de R$ 1 milhão, a federação rateia com os clubes chamados intermediários. É porque todo torcedor fica naquela expectativa, né? Como é que os clubes estão se sustentando, né? Qual é a dificuldade para os clubes de conseguir patrocínio? As cotas são muito altas. Bom, um clube de Série A no Campeonato Brasileiro, como o Sport jogou a última vez, o Sport capta em torno de 120 milhões na Série A. Um clube de Série B, como o Náutico jogou, o Sport chegou a jogar, deve captar em torno de 40 mil. A dificuldade maior é para um clube de Série C e Série D. Apesar de que, no Brasil, pouca gente sabe disso, eu acho, mas no Brasil, o único país no mundo onde uma entidade diretiva, ela paga toda a competição. Em nenhum lugar do mundo ocorre isso. Então, por exemplo, quando nós criamos a Série D, e fui eu e Antônio Luiz Neto que criamos para o Santa Cruz jogar 11 anos atrás, porque o Santa Cruz não tinha série, com o ex-presidente José Maria Marim, quando nós criamos a Série D para o Santa Cruz jogar, a Série D foi criada com a entidade dirigente CBF pagando todas as despesas, e até hoje ela paga. Então, todos os clubes que jogam a Série D de dado e a Série C, a CBF paga arbitragem, exame antidoping, bola, hotel, passagem de avião, alimentação, tudo é 100% pago pela Confederação Brasileira de Futebol. Então, o clube só precisa vender os seus patrocínios de camisa, vender suas placas, que são da CBF, mas a CBF estorna para o clube. Além disso, nós aportamos em média 400 mil, acho, para cada clube, afora isso, e o clube, então, só precisa gerar receita própria de sócio, sua receita de renda, para investir na contratação de jogadores. É porque é uma curiosidade que todo mundo tem, né, gente? Quanto é que uma empresa paga para ter o nome na camisa do time? Quando a gente assiste ao jogo, a gente já vê de cara. Então, ali é uma marca forte. E os clubes, eles precisam investir nisso também. Se nós falarmos eu vou dar 3 exemplos. Vamos falar dos 2 maiores clubes do Brasil, Flamengo e Palmeiras. Então, o nome ali na camisa, o name, o master, vamos dizer assim, que é o nome principal aqui, no caso de Palmeiras e Flamengo, deve oscilar em torno de entre 20 e 40 milhões de reais, 20 e 30 milhões de reais. Por temporada? Por temporada. No caso do Sport, que é o maior clube do Norte e Nordeste, alguns dizem que são do Ceará, outros dizem que são da Bahia, mas eu afirmo que é o Sport. Então, o Sport, que é o maior clube do Norte e Nordeste do Brasil, o Sport deve oscilar em torno de 3 a 4 milhões. Bom, o senhor falou aí agora há pouco sobre os contratos de direito de transmissão, né, de imagem pela televisão, somando aí 5 milhões na TV aberta, né? Esse dinheiro, a gente fica pensando qual é a fatia, o senhor já explicou qual é a fatia que vai para cada clube. Mas é muito importante também a gente falar sobre a democratização da transmissão, né? A gente tem a internet, o stream está muito forte aí. Como é que vocês estão conduzindo esse processo dentro dessa nova tecnologia? Eu sou uma pessoa já de uma faixa de idade acima de 60 anos. Você tem 20 e poucos anos. Meu Deus, olha, fui promovida hoje. Você é dessa turma nova, do chamado stream. Então, eu, como sou uma pessoa de mercado, eu evidentemente tinha e tenho a visão de que eu precisaria trazer essa juventude para a federação e está aberto a essas novas tecnologias. Então, fizemos isso, criamos a TV FPF, que hoje é considerada no Brasil como a segunda, nós só ficamos atrás da TV
FPF Paulista. Fora isso, Pernambuco e São Paulo são líderes no segmento. Para você ter uma ideia, nós transmitimos os jogos que a TV aberta e a TV fechada não transmite do estadual. E nós recebemos, inclusive, uma premiação da UOL, que foi transformada em valores para os nossos servidores, nossos colaboradores, e nós passamos de 660 mil inscritos no streaming, na TV FPF. É um verdadeiro sucesso. Eu montei um estúdio no 6º andar da federação, então todos eles trabalham no estúdio, são 3 salas, com toda a tecnologia possível. Vamos ainda o ano próximo, o ano que entra, incrementar novos equipamentos com mais tecnologia, mas a qualidade de nossa transmissão é reconhecida hoje no Brasil como igual, muito próxima às grandes redes de TV fechada. Então, isso nós ficamos muito bacana, felizes com isso. Isso é muito bacana, porque dá uma possibilidade maior, né? Dá uma opção maior para o torcedor. E também para os clubes e também para os investidores, né? Já que a gente está falando de dinheiro aqui. A gente pode considerar este ano como o ano da recuperação de prestígio da competição? Sem dúvida, e principalmente pela visão da governadora Raquel Lira, da vice-governadora Priscila, que já tinham acenado e acenaram. Ontem mesmo eu fui na vice-governadoria, com a perspectiva, a nossa certeza, nosso empenho. Já entregamos todos os relatórios à vice-governadoria do Todos com a Nota, do programa, que evidentemente terá um novo nome. Por que eu digo isso? Quando eu assumi a federação, adivinha um programa Todos com a Nota do governo Eduardo Campos. Esse programa destinava, em média, 14 milhões de reais, que era repassado aos clubes. Quando esse programa foi sustado, no meu 2º ano de mandato, alguma coisa assim, os clubes perderam uma receita de 14 milhões e, simultaneamente, os outros estados passaram a gerar essa receita. Então, hoje, por exemplo, só para dar um exemplo, os 2 estados do Norte, Pará e Amazonas, eles aportam em torno de 20 milhões por ano no futebol. Se nós pegarmos no Nordeste, o estado que menos aportou foi Paraíba. No último diário oficial constava lá 9 milhões e 600 ou 9 milhões e 800. Então, Pernambuco ficou longe dessa captação, o que enfraqueceu a capacidade competitiva dos nossos clubes. Com a volta do programa, que nós acreditamos agora, nosso abraço à governadora Raquel Lira, à vice-governadora Priscila, nosso agradecimento antecipado do futebol pela visão delas, pelo compromisso e a certeza que nós temos que elas vão viabilizar esse recurso para fortalecer nossos clubes, gerar mais emprego, aquecer a economia no interior, aumentar a capilaridade de negociação no interior, porque o futebol é um segmento importantíssimo da economia e o seu programa trata disso. Nós temos uma atividade econômico-financeira que envolve 40 cidades, que movimenta mais de 30 mil pessoas de trabalho direto, 60 mil em trabalho direto e indireto. Então, tudo isso é futebol, que envolve desde as competições que nós fazemos, sub-15, sub-17, sub-19, sub-20, futebol feminino, 4 Copas de interior, futebol amador da capital, Copa Integrada do Sertão. Tudo isso envolve e gera economia em cada município. É por isso que tem essa expectativa gigante quando começa um campeonato, como é o Campeonato Pernambucano de Futebol. A gente sabe que há uma preparação ao longo do ano e todo mundo quer vencer, né? Inclusive, eu queria até confirmar com você, com o senhor, apenas o... Você, não me chama de senhor. O senhor já me disse que eu tinha 20 anos, então me senti à vontade agora. Me chame de senhor. Presidente, apenas o campeão, o vice e o terceiro colocados do Campeonato Pernambucano vão para a Copa do Brasil? Isso é importantíssimo. Isso é o resgate para você, torcedor, e você, torcedor. Quando alguns segmentos falaram que o futebol estadual tinha perdido força, que não representava mais a grandeza do Estado, nós tomamos essa providência com a CBF. O futebol estadual nunca deixou de ser o segmento mais importante do Estado e agora está supervalorizado. Por quê? São Paulo e Rio detêm 6 vagas na Copa Brasil. Eles não têm Copa Interestadual como nós temos. Então, São Paulo e Rio, 6 vagas. Quais os clubes irão disputar Copa Brasil e do Rio e São Paulo? Os 6 primeiros colocados no estadual. Aí depois você tem Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que tem 4 vagas. Depois nós temos Pernambuco, Goiás, Paraná,
Ceará, Bahia, que temos 3 vagas. O campeão estadual, o vice-campeão e o terceiro colocado serão os clubes que irão disputar, torcedor, Copa Brasil e a hoje Copa Nordeste, que poderá ter outro nome no próximo ano. Então, quem não for campeão, vice e terceiro colocado, não disputará a competição nacional da Copa Brasil e não disputará a competição interestadual do Nordeste, que hoje nós chamamos de Copa Nordeste. Bom, então isso deixa a competição ainda mais acirrada, né? Por isso que a gente está vendo algumas surpresas, acompanhando as partidas agora, já nesse início de campeonato pernambucano, né? O senhor conseguiu, junto à CBF, um adiantamento de cotas aí referentes à Copa do Nordeste para Esporte Náutico Santa Cruz? Nós sempre fazemos isso. Pernambuco tem uma máxima, tem uma coisa que nos orgulha. Quando eu assumi a federação tinha R$ 927.358,57. Que precisão. Eu já aportei, nesses 10 anos, mais de 14 milhões de reais nos clubes. Então, nós atingimos um nível de competência, de expertise em captar recursos e adiantar dinheiro aos clubes, que me orgulha, porque eu entendo a federação como uma entidade de fomento. A federação não é banco. Então, eu não preciso ter dinheiro, eu preciso ter o básico, o mínimo, para pagar o funcionalismo, que é muito qualificado, e as manutenções normais de água, luz, telefone, internet, etc, etc. Afora isso, o que nós captamos é para dar aos clubes, é para investir nos clubes. Tanto que a minha cota de televisão, eu tenho todo ano, ao longo desses 10 anos, 1 milhão por ano, que a TV aberta me paga, para que eu conceda o direito a ela de transmitir. Aí, acho que nenhum torcedor sabe disso, muito raramente eu falo nisso. De todos esses 10 anos, esses 1 milhão, o valor de R$ 1 milhão que eu recebi todo ano, nenhum desses valores ficou com a federação. Eu fiz questão de utilizar esse valor para ajudar, para incrementar financeiramente os clubes intermediários. Porque é uma forma de fortalecer esses clubes e nós estamos vendo aí agora o Porto. O clube do Porto está jogando aí, disputando com muita qualidade, com competitividade, com a base toda praticamente dele, ou seja, jogadores que começaram a jogar com 13, 15 anos e que hoje estão aí jogando profissional. Aí o Sport disputou a Copa São Paulo, o time do Sport vem desde os 13 anos de idade, porque nós fazemos competição, sub-13, sub-15, sub-17, para formar jogadores. O Sport faturou 20 milhões, algo parecido, o ano passado, vendendo jogador. Esse ano o Sport tem 4, 5 jogadores, que se o Sport quiser, capta 20, 30 milhões, já antecipando venda. O único clube que está recomeçando o trabalho de formação de jogador é o Santa Cruz, que reiniciou muito bem, já tem 2 ou 3 pérolas, aí, diamantes brutos, que vão render muito recurso ao Santa Cruz no futuro muito próximo. Bom, o senhor falou aí sobre o fortalecimento dos clubes, né, dos times, das equipes. É importante a gente falar das versões SAF, né, transformar o formato em sociedade anônima do futebol. E aí eu queria que o senhor citasse alguns exemplos e também dissesse para a gente qual é a vantagem, né, de assumir esse modelo no futebol. Bom, basicamente e objetivamente a SAF só é interessante para o clube que está com dificuldades, ou que atravessa dificuldades, ou que tem passivo. Então, se nós considerarmos 3 clubes do Brasil que são superavitários e não possuem passivo, quais são? Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras. Esses 3 clubes não são e nunca vão aderir ao modelo de constituir uma SAF, uma sociedade anônima, paralela, intercalada com o futebol, uma não se sobrepõe à outra e cada uma segue sua vida. Então, o que é a SAF? A SAF é o que nós, por exemplo, Flamengo de Arco Verde é uma SAF. Então, existe o Flamengo de Arco Verde Clube Social, que tem seu CNPJ, que vota na eleição da federação, que participa dos eventos políticos da federação, e nós temos a SAF Flamengo Futebol, que é um clube profissional de gestão de futebol, que adquire jogadores, vende jogadores, disputa competições e obtém recurso da sua participação em jogos. Então, a SAF é um novo clube específico, próprio, apenas para atuar no segmento do futebol. E o clube, como matriz, como master, continua a sua vida normal. Para o clube que está endividado, ou que tem passivo, ou que precisa se reestruturar, precisa realizar uma reengenharia financeira, a SAF é a solução. Por quê? Porque vai permitir ele 10 anos
sem obrigação de pagar o passivo que ele tinha. Esse passivo vai ser amortizado dentro de uma recuperação judicial, que vai ter no mínimo 6 anos e pode chegar a 20 anos, e ele vai pagar isso com 20% da receita da SAF. Então vamos imaginar o Clube X. O Clube X deve 100 milhões. Esse Clube X constitui uma SAF. Essa SAF se inscreve, é habilitada, a federação concede a licença, a CBF homologa, então essa SAF passa a jogar futebol. Todo ano, 20% da receita dela, líquida, não bruta, é destinada à amortização do passivo do clube. Ou seja, o clube não sofre penhora, qualquer constrição, não vê nenhum bem seu e asta pública, não perde nenhum patrimônio. E vai se amortizando até o dia que se possa liquidar esse débito. Agora falando sobre o processo de regulamentação e filiação dos novos clubes, muita gente fala que esse processo é burocrático, esse processo é caro. Resumidamente, presidente, quanto é que custa para um clube profissional se registrar? Hoje, 975 mil, o que eu acho absolutamente irrisório. Na minha opinião, deveria ser de 3 a 5 milhões. Mas a CBF insiste em manter, eu já votei contra, porque um clube que quer ser profissional, se ele não tiver condições de, por exemplo, aportar 3 milhões de reais como uma caução financeira, como uma garantia da capacidade dele, ele não merece ser profissional. Então, hoje... A gente tem como exemplo aí, por exemplo, o Retrô, o Caruaru City, aí sim, a gente pode ter uma ideia. O Retrô... Recentemente, né? Os mais nós recentes. Temos o Retrô foi filiado da minha gestão, o Caruaru City, o Torres e o Santa Fé, só. Então, esses clubes pagaram um valor muito menor, à época era 400 e poucos mil reais. Hoje, no mês de janeiro, mês de fevereiro, é 975 mil. Existe uma previsão de incremento, de aumento desse valor agora em março pela CBF. Mas até o fim de fevereiro, esse valor é 975 mil, o que eu acho absolutamente irrisório. Vou dar um exemplo para você. Eu, como pessoa jurídica, como escritório de advocacia, em determinado momento, há 7 anos atrás, eu participei de uma licitação para ganhar uma assistência a uma entidade financeira e uma das garantias da licitação era a melhor proposta e eu demonstrar capacidade financeira que eu teria de cobrir os custos da minha assistência jurídica. E o que é que foi pedido? Foi pedido um depósito de R$1,5 milhão de. Então, eu ganhei uma licitação, tive que aportar R$1,5 milhão como garantia de que o meu escritório tinha condições de custear viagens, perícias, etc. Então, isso é do mercado, isso é natural. Eu só posso ter segurança de que aquela entidade vai prestar um bom serviço se eu denotar nela e eu ter a certeza de que ela tem capacidade financeira para isso. É por isso que é importante aí a participação da federação, né, para fomentar, para desenvolver a capacidade que os clubes têm de seguir adiante. Falando aí da federação, existe um saldo bem positivo aí na federação, né? Vocês lidam com uma sobra de caixa, a gente pode dizer assim? Na verdade, não, porque o que ocorre, como os clubes sempre têm demanda financeira, então nós temos dentro da nossa atividade, dentro da mérito aí da diretoria, da capacidade de investimento, de captação de recursos, mas na verdade nós nunca ficamos com dinheiro, porque o dinheiro nós aportamos todo para os clubes. O nosso balanço, por exemplo, o último balanço nosso apresentava mais de 12 milhões nos clubes. O próximo balanço agora vai apresentar 15 milhões. Então, de fato, nós não ficamos com recurso, porque o recurso é todo aplicado no futebol. Bom, a gente fala muito do futebol masculino, mas e a receita para o futebol feminino aqui em Pernambuco? No Brasil todo ela é crítica, à exceção de São Paulo, que tem patrocínio, e da seleção brasileira, que a CBF custeia, ela é deficitária. Então, por exemplo, quando eu faço campeonato feminino aqui, nós temos que pagar absolutamente tudo. Nós não conseguimos ainda sensibilizar o mercado de que aquilo é um produto que alguns segmentos comerciais, principalmente voltados para as mulheres, ou para um segmento mais feminino, vamos dizer assim, nós ainda não conseguimos obter nunca nenhum patrocínio. Mas por quê, presidente? Esbarra em quê? Falta um marketing aí do futebol? Não, o que o mercado alega é que o Brasil, com um nicho de mercado muito pequeno em São Paulo e apenas uma visão para a seleção brasileira, o consumidor brasileiro
não assiste. Então, por exemplo, se eu colocar um produto, um jogo de futebol feminino na TV aberta, TV Guararapes, por exemplo, para transmitir o jogo, o mercado, a absorção, a impressão do mercado e a percepção do mercado é que essa audiência é menos de 1%. Isso impacta no patrocinador, porque nenhum patrocinador investe se ele não tiver audiência. A gente tem que mudar essa realidade, né? E nós ainda não conseguimos. Nós estamos hoje com um trabalho, novamente, pelo 4º ano, contratamos uma pessoa, uma empresa, que está tentando ver se descobre algum segmento, por exemplo, produtos femininos de cabelo, de maquiagem, de roupa íntima, de moda. Nós estamos... Também pode ser de carro, pode ser de construção, porque a mulher também gosta disso. Mas na verdade, como o segmento de vestuário, de moda e de cabelo, o mercado diz que é o segmento que tem mais rotatividade, tem mais capilaridade no mercado, então, teoricamente, apesar disso nunca ter se confirmado, teoricamente seria mais fácil obter pequenos patrocínios de empresas desse ramo do que um patrocínio maior, por exemplo, do segmento automotivo. Olha, tomara que vocês se surpreendam. A gente vai fazer um rápido intervalo e já já a gente volta para falar sobre os negócios do futebol, o papel da Federação Pernambucana para desenvolver os clubes, a situação da Arena de Pernambuco e também o programa Todos com a Nota. A gente volta rapidinho, até já. Estamos de volta. Hoje recebemos o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, para falar sobre negócios envolvendo esse mercado. No final de janeiro, o comitê formado pela FPF e outras instituições definiu medidas para combater as confusões dentro e fora dos estádios. Entre essas medidas, ficou determinada a torcida única nos clássicos pelo Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste. Presidente, isso vai ser só uma experiência até março ou vai continuar dependendo do resultado que vocês tiverem? Meire, você, telespectador, eu primeiro quero registrar aqui o agradecimento à governadora Raquel, a toda a cúpula da SDS, em especial ao Alexandre, que é o secretário executivo, a Simone, chefe de Polícia Civil, e a Tibério, comandante da Polícia Militar. Pela primeira vez, nos últimos 10 anos, o Estado entendeu e acompanhou o que eu pregava como operador de direito, como advogado e como professor. Não fazia sentido nós termos criminosos, bandidos nas ruas e esses bandidos serem tratados a pão de ló, a suco, a água e a café, aplicando a eles apenas a legislação do Estatuto do Torcedor. Então, esses marginais que ficam travestidos de torcedor para praticar crimes, eles se acobertavam numa legislação frouxa, ruim, da pior qualidade que o Brasil fez, que foi esse Estatuto do Torcedor. Agora, o Estado definiu e estabeleceu que você, bandido, que for para a rua, criar tumulto, quebrar patrimônio, brigar, você vai ser autuado em flagrante, como eu fiz isso há 14 anos atrás, quando eu era delegado, ele vai ser autuado em flagrante pelo artigo 288 do Código Penal e será recolhido ao presídio. Então, a melhor, mais relevante mudança é essa. Por que é que nós colocamos torcida organizada? Torcida única. Porque com a torcida única, os bandidos que forem à rua, na intuição de cometer crimes, como eles estão proibidos de ir ao estádio, vai nos permitir prendê-los, autuá-los e jogá-los no presídio. Então, a finalidade é essa. Fora isso, nós já estamos com tratativas muito fortes, terminei ontem, já quase 22 horas, nós vamos implantar câmaras com reconhecimento facial nos estádios, nós vamos incrementar a venda tecnológica de ingresso, agora do programa Todos com a Nota. Enfim, eu acho que é um marco regulatório do resgate da família no estádio. Nós vamos voltar a ter crianças e famílias no estádio de futebol com música, com alegria e sem violência. Até porque a música está de volta, né? Está de volta. Estava todo mundo sentindo falta. Deixa eu falar sobre a Arena de Pernambuco, vocês estão muito preocupados com a situação. O que é que a Federação Pernambucana está fazendo para dar uma recuperada lá também, para voltar os grandes jogos? A Arena de Pernambuco é a melhor arena do Brasil, não tem nenhuma dúvida disso. Primeiro, pela qualidade do projeto que foi feito, pela execução de muito especialíssima e pela manutenção, porque ela foi muito pouco usada. Então, nós estamos
com algumas ideias, vamos conversar com a vice-governadora Priscila. Eu acho que nós podemos incrementar a arena. Dentro do programa Todos com a Nota, por exemplo, o governo vai aportar um recurso, a contrapartida que nós entendemos e com quem eu conversei do governo também entende, é que isso pode ter uma contrapartida de maior número de jogos na arena, aumentar o número de shows. Nós já tivemos um show aí importante semana passada, ou alguns dias atrás na arena, com uma cantora famosa. Então é um equipamento extraordinário, uma ferramenta muito boa que nós podemos melhorar a utilização e fazer com que ela fique autossuficiente do ponto de vista financeiro. A federação vai investir lá também, então? Nós não podemos investir porque é um equipamento público do governo. O que nós podemos fazer é atender demandas, criar condições, levar eventos, esse tipo de coisa. Nós podemos ajudar o governo no resgate da utilidade da arena. Bom, nosso tempo está quase acabando, mas deixa eu lhe perguntar. Campeonato Pernambucano de Futebol, favoritismo? Tem algum favorito? Pergunta difícil para o presidente. Não, sempre tem os três grandes. Só que esse ano nós temos um favorito extra, que é o Retrô. E eu tenho orgulho de dizer que 112 anos de futebol, a única vez que um clube de interior foi campeão foi na minha gestão, que foi o Salgueiro. E a única vez que um outro clube do interior disputou a final também foi da minha gestão, que foi o Central. Então, eu tenho essa marca que eu vou considerar muito importante na minha gestão, de que por 3 vezes um clube do interior, em 114 anos, disputou finais e um deles foi campeão. E esse ano nós temos um clube do interior, que é o Retrô de Camaragibe, que está numa fase muito boa e se apresenta como forte candidato ao título. Bom, então vamos acompanhar aí as cenas desse próximo capítulo. Presidente, a gente agradece demais a participação do senhor aqui no Poder e Negócios, viu? Numa outra oportunidade a gente fala mais sobre os negócios do futebol. Foi um prazer, Meire, um abraço a todos, a sua enorme audiência. É uma coisa muito importante para mim, a minha vida. Depois que eu deixei o Serviço Público Federal, Estadual, eu me especializei na área de mercado financeiro como advogado. Portanto, eu adoro negócios, adoro tratar de mercado e é um prazer ter estado com você. Muito obrigada, um bom dia para o senhor. E o nosso encontro é no próximo domingo às 10 da manhã. Até lá!